pousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rima de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando por gás. Rima de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma do mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rima de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rima de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando. Ai, oi gente, tudo bom? Ai, estou aqui. Ai. Bom, gente, eu só tenho uma coisa para dizer. Esse período de pandemia, esse período que a gente está aqui se ligando na internet, se ligando no Instagram, me renderam muitas experiências boas. Uma delas, por exemplo, é eu ter me lançado aqui nessa rede social e, por acaso, eu ter começado a seguir uma pessoa, uma palhaça que se chama Vivalda Mafalda. Eu não sei porquê, eu não sei por que o destino digital fez a gente cruzar o caminho um do outro, né? Mas aí, de repente, eu comecei a achar o trabalho dela maravilhoso. E eu comecei a achar que a palhaça Vivalda Mafalda era uma palhaça maravilhosa. E que provavelmente ela teria alguma história boa para contar pra gente. Então, hoje a gente vai falar sobre o momento entre sorrisos e partidas. E eu vou apresentar para vocês
uma palhaça que se chama Vivalda Mafalda. Vou ver se eu consigo chamar ela aqui já. Será que ela já entrou? Vivalda, você já está aí? Aqui está ela. Então, e o seguinte, a Vivalda Mafalda, ela vai contar para vocês de onde é, mas ela é lá de longe, bem de longe, bem de longe, bem de longe. Ai! Oi! Oi, Fiapo! Boa noite! Boa noite, Lívia, a mãe da Vivalda Mafalda. Bom, como foi que você me chamou hoje? Como foi? Ai! Vivalda Vivalda Mafalda. Mafalívia. Vivalda Mafalda. É porque é tudo misturado. Ai! Vamos esperar um pouquinho, que eu acho que as pessoas que te conhecem e que seguem você devem estar chegando agora. E aí daqui a pouco eu apresento melhor você. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Ô, Fiapo, gratidão primeiro, né? Estou muito feliz pelo convite. Agradecer a você por esse convite. Que bom nos encontramos virtualmente, né? Então, menina, deve ter um propósito isso, né? Com certeza. Quem sabe tomar um café na casa um do outro, né? Ou visitar a sua casa, levar todo o projeto, né? Na sua casa, tomar um cafezinho com rapadura. Enfim. Bom, gente, seguinte, ó. Essas lonjuras aqui do Instagram fez essa pessoinha que está aqui falando com vocês chegar aqui no meu perfil e a gente tem conversado sobre coisas e são coisas muito bonitinhas. Eu descobri que ela gosta muito de borboleta e aí eu fiz uma homenagem com umas pequenas borboletas aqui para ela. Gostaria que fossem borboletas de verdade. Amei! Então, primeira coisa que eu preciso dizer para você, se apresente, diz de onde você é, quem é você. Boa noite, gente, boa noite. Já estou vendo alguns comentários aqui, né, que eles adoram os sotaques. Eu adoro o meu sotaque, amo o meu sotaque, né? Fala muito da minha identidade. Gente, meu nome é Lívia, eu moro aqui no Ceará, na Grande Fortaleza, em Maracanaú, né, um município do Ceará. E eu sou a mãe criadora da palhaça Vivalda, Mafalda, cara de fralda, que foi um nome batizado por uma criança, né? O meu nome foi batizado por uma criança. Então não fui eu que escolhi meu nome, foi uma criança. Logo no primeiro ano de nascimento da Vivalda, no surgimento, então essa criança batizou a Vivalda Mafalda. E é uma gratidão. Eu não conhecia virtualmente, gente, essa pessoa que está aqui acima de mim, virtualmente. E eu espero que seja uma amizade para perdurar, né? E trabalho aqui em Fortaleza, trabalho na área da saúde, sou palhaça terapeuta, trabalho com Libras, né, com pesquisas também, leio muito. Então, estou no ramo aí da palhaçaria hospitalar, vai fazer 19 anos, logo, se Deus quiser. E sou muito grata por todas as histórias construídas, todas as amizades. Sou muito grata por todos os ensinamentos adquiridos, enfim, muita coisa para contar. Então, aí eu vou te contar o seguinte, eu fiz uma enquete lá no story do meu Instagram, e aí eu perguntei se as pessoas já tinham ouvido falar em palhaçaria de hospital. Aí, 80% das pessoas disseram que sim, que sabem o que é palhaçaria de hospital. E depois eu perguntei se as pessoas sabem o que é palhaço terapeuta. E aí, 80% das pessoas disseram que não sabem o que é um palhaço terapeuta. Será que é um palhaço que faz terapia? Será que é um palhaço que faz terapia? Ai, não sei. Talvez, né? Talvez é um palhaço meio doidinho que precisa fazer organização da mente, vai lá pedir para um psicólogo. Será que é? Pode ser também. A definição tá na cabeça das pessoas, né? Vamos ver o que é que elas acham aí.
Mas tem várias definições, Fiarpa, para palhaço terapeuta, certo? As pessoas confundem, pelo menos na minha visão, certo, gente? Deixar isso bem claro. Na minha visão, nós não fazemos a terapia, nós não estamos lá para, como disse um grande mestre que eu tive, para terapiar, né? Nós não estamos lá para terapiar, não estamos para aplicar a terapia, mas a ação, o ato já da intervenção, ele já funciona com essa abertura do teu olhar. Eu acho que você tem que trabalhar você tem que trabalhar esses conflitos internos, essas descobertas. Automaticamente você já amplia o seu olhar, né, no local de trabalho. Automaticamente o seu olhar muda, não é o local que é diferente, não são as pessoas que são diferentes, mas eu acho que o seu olhar muda. Um exemplo prático é quando você começa a praticar uma coisa que você não fazia antes, que você tinha muita vontade de fazer, tocar um instrumento, começar a praticar meditação, fazer alguma coisa que voltada para o seu lado pessoal, um yoga da vida, não sei, alguma coisa. Então você sente essa mudança em você. E quando você sente a mudança em você, você começa a enxergar o local, as pessoas de outras maneiras. Pode ser da maneira mais negativa que for, mas mesmo que você vá para um hospital, você não vai enxergar o hospital como uma coisa negativa. Você vai tirar uma coisa positiva. Eu digo você no sentido de você estar atuando, de estar exercitando aquela intervenção. Não a criança que está recebendo a terapêutica. Ela vai ver o hospital como um local ainda assim, de desequilíbrio emocional para ela. Ela vai enxergar dessa forma. E ela vai enxergar da outra forma quando você mostra o seu olhar para ela, que é a diferença, que é o do riso, da alegria, da felicidade, que é quando você começa a mostrar esses lados bacanas que o palhaço tem para deixar rastros. Entendi. E aí, nesse caso, então, o palhaço terapeuta é aquele palhaço que deixa o rastro e faz as pessoas que estão ali dentro verem aquele lugar com outros olhos. Deixa rastros. Eu gosto muito dessa expressão, até porque, Fiarco, existem muitos grupos que trabalham vinculados intensamente com a equipe multidisciplinar dos hospitais. Aqui em Fortaleza, o nosso projeto, no caso eu mesmo, desde o início da Vivalda, sempre trabalhamos muito vinculados com a equipe multidisciplinar. E o que é essa equipe multidisciplinar? É quando ela participa ativamente da questão da construção das abordagens, da construção de você levar o conforto, de você participar mesmo do processo da terapêutica da criança. Quando eu digo isso, é participando do processo de verdade, até a finitude. Né? Então, nós aqui, nós participamos disso, né? Participamos intensamente, imensamente, de vários episódios das crianças e das famílias, quando ela está partindo, quando ela vai se tornar uma estrelinha. Peraí, vou fazer uma pausa. Vou fazer o João Kleber agora. Você disse que você trabalha na área da saúde. Você é formada em enfermagem, o quê? Eu sou qualificada para trabalhar com pacientes de UTI, domicílio. Né? Eu sou qualificada, eu trabalho com portadores de da ELA, esclerose lateral amiotrófica, então, e com a parte de emergência. Né? Digamos que eu sou uma técnica de enfermagem multiuso. Diferente de uma técnica de enfermagem hospitalar, né? Sou multiuso, trabalho com pacientes críticos. Você é essa pessoa. E aí, antes de você explicar esses momentos entre o riso e as partidas, conta pra gente qual é o lugar que você trabalha dentro do hospital. Pronto, eu trabalho aqui na parte social de um hospital oncológico pediátrico. E foi um desafio para mim, porque é uma área totalmente diferente da área que eu atuava. Eu estava passando por um período de descobertas, né, pessoais, transformações no trabalho. E quando você quer se transformar, você tem que se permitir. Não adianta você aceitar a transformação sem querer se permitir aceitar outros locais, outros
outros contextos no qual você nunca foi inserido. Então, eu aceitei, eu disse, Lívia, aceita mudar o seu ramo de trabalho, e a Lívia aceitou. Então, foi um desafio para mim na instituição. Eu já era voluntária desde 2003 e eu passei a ser colaboradora da instituição, né? Eu passei a ser funcionária da instituição. Então, dentro da instituição, eu trabalho com a parte social, que é a parte social é a parte que é o setor que tem contato direto com as famílias que estão chegando, contato direto com os pacientes, contato direto com os pacientes que estão recebendo o diagnóstico do câncer. Então, eu tenho um contato muito ativo com essas famílias, eu acabo pegando um vínculo muito forte com esses pacientes, adolescentes, crianças, e esse vínculo, ele perdura por muitos anos, perdura por muito tempo. E nesse setor que eu trabalho, é onde eu faço a ronda dos setores de internação, quimioterapia, isolamento, UTI. Eu acabo conhecendo os pacientes críticos, acabo participando de sonhos, eu acabo participando de momentos com as famílias, né? E nesses momentos, automaticamente, as famílias já me chamam pelo vínculo que é construído, pela questão da confiança, da amizade. No caso, quando a família, a criança já fica desacreditada, né, na questão da doença. Então, isso vai se fortificando, vai ficando muito forte para a gente, de uma certa maneira, e para mim é um setor de muita sensibilidade também. A minha dupla entrou, gente. Felipe, tá aí a minha dupla, né, linda. Oi, Felipe. Então, seguinte, a gente associa, de primeiro momento, o palhaço a essa figura que faz rir, né? A figura que é engraçada, que tem trejeitos, que fala de maneira diferente e que usa figurinos diferentes, que usa a cara diferente. Mas o palhaço, ele não é só para o riso, né? O palhaço, ele está para a emoção e as várias emoções, né? Então, a gente pode ter o riso, o choro, né? A gente pode ter o silêncio, que também é emoção. E aí é o seguinte, como é para você, pelo que você está me dizendo, e aí eu estou dizendo que talvez o Fiarpinho aqui ficaria pensando 200 vezes se ele faria o trabalho que você faz, porque realmente é bastante delicado, mas aí como que é trabalhar essa alegria num lugar que é associado à dor e ao sofrimento? Porque a gente tem duas figuras. Uma figura é o palhaço, que é associado à alegria, e o outro é aquele prédio frio, verde, né? Com gente passando toda hora no corredor, que é o hospital, e que é associado a um lugar do inverso da energia do palhaço. Como que é isso para você trabalhar essa alegria ou essa emocionar diante da dor daquelas pessoas que estão ali? E você está dizendo que a maioria das vezes você trabalha com as pessoas que estão no projeto, o projeto é terrível, né? No processo de finitude, né? Na verdade, é uma palavra que a gente está poetizando para falar sobre a morte, né? Isso. Como que é isso? Isso. Fiarpo, é muito delicado trabalhar com esse contexto. É muito delicado. No meu início de trabalho, eu trabalhava em 3 hospitais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, quando eu digo assim, era muito intenso. Então, saía de um hospital, ia para outro, ia para um hospital, ia para outro. E eu trabalhava demais com a questão de alas cardíacas, alas neuropáticas, setores de crianças com atrofia muscular, crianças com paralisia cerebral. E as pessoas na época perguntavam qual era o objetivo, as pessoas perguntavam da seguinte maneira: qual era a graça que eu via de entrar num setor onde eu iria transbordar aquela potência, aquela alegria, num setor onde a criança não iria esboçar nenhum movimento, né? Não iria esboçar nenhuma transfiguração, nenhuma sensação. E eu olhava para essas pessoas e perguntava assim: quando você vai desejar feliz aniversário para uma pessoa, qual é o objetivo de você olhar para a pessoa e ver que ela vai te dar feliz aniversário, ela vai te desejar, ela vai te dar um abraço? Qual é a diferença que tem? O que é que você espera que a pessoa vá olhar para você e vai dizer um abraço, um beijo? Ela vai esperar
um momento de carinho. Nem que você não esboce nada, eu vou te dar feliz aniversário, Fiarco, muita saúde, muita paz. O mínimo que você vai esperar de mim é esse legal, esse abraço, essa coisa carinhosa. E quando eu chegava nesses setores, o que me deixava mais emotiva era olhar para as mães e ver a tristeza, ver esse momento. O que ela está fazendo aqui? Então, imagina a cena, um palhaço entrando num setor desse, onde não esboçava nenhuma reação por parte do paciente, mas esboçava reação por parte da mãe. Eu enxergo assim até hoje, onde a mãe fala pelo paciente, onde a mãe fala pelo filho, onde a mãe se mexe, onde a mãe acena, onde a mãe aponta o dedo, onde a mãe chora pelo filho. E quando eu entrava nesses setores, onde a taxa de mortalidade era muito alta, ainda é, pela condição que o paciente está, o que me vinha na cabeça, o que é que eu vou fazer para que essa mãe possa lembrar de mim de uma maneira mais amena, onde não seja o intruso, onde não seja o desfigurado, onde não seja o atrevido, onde não seja o palhaço gritante. O que é que eu posso fazer aqui? E eu sempre tive comigo também que quando eu falar de morte, quando eu falo de morte, eu tenho que me importar não com a morte, eu tenho que me importar com o que eu faço da minha vida enquanto eu estiver aqui, enquanto a morte não chega. E eu disse assim, não, eu vou fazer alguma coisa aqui nesse setor, nem que seja para deixar um sorriso, nem que eu não fale nada, nem que seja para cantar alguma música. Então eu levava meu violão, eu cantava uma música, eu conversava. Mãe, tudo bem? Eu sabia que não estava tudo bem, era uma maneira de iniciar uma abertura. Como é que tá melhor do que ontem? Vai estar melhor do que hoje. E eu começava e cantava a música. E quando eu cantava a música, que eu olhava, estava todas as mães chorando. E eu parava naquela transição e olhava. Eu continuo, eu paro. E na época eu não entendia muito bem isso, os psicólogos diziam, continua, canta. E eu continuava a cantar. E eu via que as mães começavam a chorar. Quando eu olhava para os profissionais, eles estavam todos chorando. Estava o psicólogo chorando, o médico chorando, a enfermeira chorando, porque você viu que criou uma vida dentro do setor. Né? Você via que criava uma atmosfera propícia para um abraço, uma atmosfera propícia para uma boa conversa. Vai ficar tudo bem, mãezinha. Vai acabar tudo bem. Mãezinha, estamos aqui. Para não dizer, entregue a Deus, estamos aqui. Eu estou aqui com você, eu posso contar com você. E começava. E, ao final, os depoimentos dessas mães eram belíssimos, né? As mães vinham me relatar, vinham me dizer os depoimentos, agradecer, como eu fiquei menos aflita quando você começou a cantar, né? Como eu fiquei menos angustiada. Agora eu consigo olhar para o meu filho sem sentir a dor dele. Eu olho para o meu filho com mais gratidão, né? Então, esses momentos, e também nessa época, e nessa parte do câncer também, que foi quando eu comecei, quando você é uma pessoa sensível, quando você tem aquela subversão dentro do ambiente para tentar querer mudar alguma coisa naquele ambiente, você passa a olhar a morte de uma maneira, Fiarco, o que é que eu vou fazer da minha vida enquanto a minha morte não chega, inserindo essas pessoas para o meu mundo. Como é que eu quero ser lembrado? Né? Eu quero ser lembrado como uma pessoa famosa ou como uma pessoa importante? Né? Então, pode interromper. Como que eu quero ser lembrado? Uma pessoa famosa ou uma pessoa importante? Aí eu queria dizer, só fazer uma reflexão aqui. A Renata, que está aí falando, ela falou assim que no hospital é mexer com o sentimento de todo mundo. E o que você falou é justamente isso. Quando você entra num lugar desse, e a pessoa te fala assim, mas você vai entrar num lugar onde a pessoa que vai estar lá não vai se movimentar, não vai não sei o quê, porque o problema é sério, a pessoa tem
como é que é o negócio que você falou aí? Paralisia Paralisia cerebral e tal. cerebral, né? É uma coisa, a pessoa pode não mexer, mas de alguma maneira ela vai sentir aquilo que você está fazendo, porque a gente tem uma mania também de achar que o sentimento ele tem que ser expressado a todo tempo. Ai, estou feliz, vou pular. Ai, estou triste, vou chorar. Não, né? Tem coisas Exatamente. que você também, só sente É, também. E aí, sobre a conversa com as mães, e aí agora eu vou voltar na frase. Como que você quer ser lembrado? Uma pessoa famosa ou uma pessoa importante? E aí eu quero que você fale sobre como que você se sente importante. Eu estou até errando português. Como é que você se sente importante para essas pessoas que ficaram? Né? Essas pessoas que é, hoje você. é bom ressaltar aqui, Fiarto, que o que é importante? Você pega a É, palavra importar, é quando alguém me leva para dentro de si. Então, estou importando a pessoa para dentro de mim. Então, isso é ser importante. Né? Então, quando eu me importo com o outro, né? Quando eu importo o outro dentro de mim, eu passo a ser importante. Eu escutei uma frase hoje que dizia assim: eu conheço muitas pessoas que não eram famosas, mas eram importantes. E o que é isso importante? Você fazer algo com que ele se sinta importante, com que ele se importe. Eu coloquei a importância do outro na minha vida. Então, são mães que eu nunca vi, são crianças que eu nunca vi, mas eu fiz delas um ser importante. Eu importei aquela figura, aquele ser dentro de mim. Então, eu tenho que ter isso em mente, né? Você falando disso daí, dessa questão da criança ser reativa, eu lembrei de uma história que se passou na UTI de um hospital infantil aqui no Ceará, no ano de 2000, acho que foi no ano de 2008, 2007, por aí. Nessa época, o projeto antigo que eu fazia parte estava se preparando para a feitura de um livro, que era uma pesquisa de pós-doutorado de uma professora que passou um ano pesquisando o trabalho da gente. E ela nos acompanhou nessas visitas. Nesse dia ia ter uma reportagem no hospital. Eu sempre fui totalmente meio resistente a essas coisas dentro do hospital. E aceitei, tudo bem. Quando chegou lá, estava eu e mais 3 palhaços e a reportagem. A reportagem a senhora vai deixar nós entrarmos? Não, meu filho, não sou eu que decido isso. Eu sabia que vocês viriam, mas vocês têm que se paramentar de acordo com a conduta do hospital. Eu nem imaginava, Vivalda nem imaginava que aquele dia se tornasse algo importante na vida dela. E nesse dia estava um médico muito amigo nosso, que ele trabalha até hoje nos hospitais, ele adorava o trabalho. Ele me chamou no canto, Vivalda, eu queria que tu entrasse na UTI hoje. Hã? Como? Eu queria que você entrasse na UTI. Tá muito triste, leva o violão para cantar uma musiquinha, né? Tem umas crianças lá, essa coisa rápida. Tá certo. E eu escolhi quem iria entrar comigo na UTI, porque não fazia parte da nossa rotina entrar na UTI. E eu fui, me preparei, eu falei para a reportagem que eles não iriam entrar, iriam me aguardar fora, eu não autorizei a reportagem a entrar. E quando dei um tapa na reportagem, não autorizei. E foi eu e mais 2 palhaços para participar desse momento. E eu entrei normal. Eu lembro como se fosse hoje, tinham 6 pacientes na UTI, um estava em cuidados paliativos plenos, estava esperando mesmo a qualquer momento, né, partir, e as mães estavam nos leitos, estavam os profissionais da saúde, tinha fisioterapeuta, era à noite a visita, e à noite tem uma diferença muito grande da visita realizada à noite para o período da manhã. Primeiro pela sensibilidade. Porque à noite os pais, as crianças estão bem saturados devido aos procedimentos, medicamentos, furadas, conferências, entrevistas, enfim. E eu entrei. E eu não sabia o que ia me aguardar naquele momento, né? Então eu peguei o violão, comecei a tocar baixinho uma música, comecei a cantar. E os profissionais começaram a ficar perto das mães, para aconchegar, para conversar. Quando eu olho para o monitor cardíaco de um paciente, esse monitor, ele começa a alterar os batimentos cardíacos.
Eu fiquei olhando e continuei a cantar, e o médico fazia assim, continua, tá normal, tá bem. Só que não estava normal. Eu cantei 3 músicas. Na segunda música, a criança do meio, ela acordou. E foi aquele alvoroço. E eu parei de cantar. Eu parei de cantar. E foi aquele alvoroço, o médico correndo, o enfermeiro correndo. E aí o médico fazia assim pra mim, fica aí, não sai daí, continua cantando. Eu, tá bom, é uma ordem. E continuei a cantar. Cantando, cantando, cantando. Essa criança, ela se virou para onde eu O que estava. você cantava? Essa criança se virou para onde eu Qual música estava. Oi? qual música que você cantava, você lembra? Ah, eu lembro, mas vou cantar, não. Tem a voz muito, tem a voz. Ah, mulher. Vou cantar, vou Só fazer, vou imitar, certo? Tava eu cantando e tá. a criança acordou. E a Hum. música que eu cantava naquele dia era uma música que ela é popular aqui em Fortaleza, que é de um grupo religioso, e era uma musiquinha que não falava de religião, falava da palavra cativar. E eu cantei dedilhando, eu não cantei ela na melodia normal, cantei ela dedilhando, então eu comecei a cantar, né? Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Só que eu cantei ela mais lenta, mais devagar. E quando eu comecei a cantar essa música, a criança acordou. E eu continuei cantando. E essa criança se virou para mim, né? Ela olhou para mim e ela foi com muita dificuldade, levou a mão até a boca, né? E soltou um beijo. E botou a mão de novo aqui em cima do peito. Ela botou a mão em cima do peito. Aí eu fiquei, botei a mão em cima do peito, dei um beijo para ela, soltei um beijo para ela. Quando eu vi, meus 2 colegas estavam chorando, já estavam os 2 chorando aqui. Eu assim, para de chorar na frente dos outros. E foi aquela coisa, e eu saí. Eu dei tchau pro médico, o médico fez assim, mandou eu esperar, que ele queria falar comigo. E eu fui esperar o médico lá fora. Quando eu cheguei lá fora, aí o médico veio e falou, Vivalda, ele fez assim, Vivalda, eu não sabia, eu te chamei para cantar, eu não te chamei para acordar a criança. E eu me acabei de rir. Eu soltei uma gargalhada. Doutor, quem é que imaginava que a criança desse acordar? Ele nem eu imaginava, a criança estava dormindo, ela estava em coma há 16 dias. E ela acordou. E ela acordou. Aí eu respirei fundo, certo. E deixa ela ali com a mãe, deixa ela aproveitar com a mãe, ficar a noite inteira. O médico não trocou de plantão, ficou monitorando a criança a noite inteira. Quando deu 6 horas da manhã, a criança partiu. Ela virou estrelinha. Né? Então, essa mãe, eu me reencontrei com ela uns 4, 5 anos depois. Ela lembrou de mim, eu não lembrava dela. Eu fiz valer a importância daquele momento no coração dela. Ela lembrou de mim. Quando ela olhou para mim, aquela cena, você se encontrar com uma pessoa no meio do nada, ela olhar para você e começar a chorar, e você olhar para o lado, é comigo? E foi assim que aconteceu com essa mãe. Ela se encontrou comigo e começou a chorar quando me viu. Aí eu fiz desse jeito, eu olhei para o lado, é comigo? É comigo, ela tá chorando porque me viu. E ela chegou para mim e disse assim, você me fez a mãe mais feliz de ter passado o último minuto, o último dia da vida do meu filho, conversando com ele. Meu filho passou a noite acordado conversando comigo e você me fez uma mãe muito feliz nesse dia. E foi que eu lembrei quem era a mãe. Aí eu dei um abraço nela, dei um beijo. Eu disse, eu sou tão pequena, eu faço tão pouco. Né? Então a gente se sente tão pequeno quanto a isso, mas você não tem noção do que você atinge. Essa é a nossa potência. Eu não fui para fazer rir dentro da UTI, eu não fui para poder fazer gargalhada. Eu cantei uma música, né, por um pedido médico, que eu podia ter cantado em outro setor. Eu mostrei a minha potência. Aquela mãe se sensibilizou com aquele momento, que podia não ter se sensibilizado, ela se sensibilizou com aquele momento, e ela importou aquele momento para o coração dela.
Então é isso que eu falo, de você estar dentro de um hospital e não fazer a mente das pessoas, o coração das pessoas, aqui é um local ruim. Então você se prepare, reze, porque é um local ruim. Não é assim que a gente tem que reportar para as pessoas. Eu acho que é nesses cantos, é nesses locais que essas pessoas têm que se sentirem acolhidas. Elas têm que sair desses locais com sentimento e com afeição do não sofrimento. Porque o sofrimento, ele já está estampado, o nome hospital. Setor quimioterapia, isolamento. Já gera sofrimento, já gera medo. Então, por que eu não posso subverter, né, isso daí naquele momento? Eu tenho tem muitas histórias assim, tem muitas histórias com a questão da morte e crianças que te dão uma lição. Levantou o dedo, por favor. Levantei o dedo. Bom, na verdade, eu não tenho o que falar. Eu só vou continuar com as minhas perguntinhas aqui, porque é experiência que não tem como narrar. Se a gente for tentar descobrir qual que era o último desejo dessa criança, Pois é. né? Ela acordou. Exatamente. Tem E muitos, te mandou um tem beijo. muito. Que me mandou um beijo, E aí, pois é, não sei. por que ela acordou, né? Pois Ela poderia ter só parado às 6 horas da manhã, mas por que ela acordou? Porque tinha um exatamente. último desejo. Do mesmo jeito que a mãe te agradeceu, né? De você ter feito com que aquele momento fosse mágico para ela. Exatamente. Enfim, mas assim, tem algum último desejo, assim, quando você entra, que a pessoa está consciente, a criança está consciente, e que ela te pede alguma coisa? Já teve criança que te pediu Tem alguma coisa? demais. Muitos. Tem uma história, tem umas histórias muito legais, eu vou resumir para tentar falar o maior número de histórias possíveis para vocês. Uma história muito legal, que era de uma criança, ela já se foi, ela não está mais entre nós. E todas as vezes que eu chegava no quarto, ela comentava comigo um livro. Ela discutia comigo o livro. E ela me desafiava toda vez que eu chegava para saber se eu tinha lido o livro. Aí eu dizia, fulano, na próxima semana, eu que vou lhe desafiar e saber que livro você leu. E para minha surpresa, ele lia muitos livros. E teve uma semana que eu cheguei lá, eu levei para ele o livro, a coletânea do Contos de Nárnia, que era um volume único, né? Um livro lindo que eu tinha comprado a nível de colecionador. E eu não pensei nenhuma vez, eu levei esse livro para essa criança. Levei o livro para ela e quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, tia, esse livro é para mim? Eu disse, bom, se você não quiser, eu não conheço nenhuma outra pessoa que queira, só você. Aceite ou não? Ele ficou olhando pro livro. Não, mas sério, tia, esse livro é para mim? Ele olhou para mim e disse assim, mas eu não sei se eu vou viver muito tempo para ler o livro. Aí eu olhei para ele, pois você leia o tanto que você conseguir ler enquanto viver. Aí a mãe começou a chorar também. Tudo tem choro. Mas tem sorrisos também. E a mãe olhou para mim e disse assim, Vivalda, não faz isso não, Vivalda. Mas eu só tô devolvendo o que ele me falou. Dei o livro para ele. Tia, dedica o livro para mim. Mas esse livro não é meu. Como é que tu quer que eu dedique o livro de um livro que não é meu, criatura? Tia, mas diz assim, dei o livro porque eu quis. Eu, como é? Eu vou botar desse jeito no livro? E botei. Peguei a canetinha, aí botei. Dei o meu livro porque eu quis, por fulano de tal. Sem devolução. Aí botei. Aí ele pegou a caneta e continuou no livro. Ele botou. Irei ler enquanto viver. Aí botou a assinatura dele. Aí quando ele faleceu, e depois eu me encontrei também com a mãe dessa criança, né? E ela disse, ela olhou para mim e disse assim, Vivalda, e eles me chamam de Vivalda, mesmo estando de Lívia. Vivalda, você vai querer o livro de volta? Eu, como é? Eu não vou querer o livro de volta.
Aí ela disse, eu queria só te dizer que ele conseguiu ler 15 páginas. Ele lia uma página por dia, que foi os dias que ele viveu, os 15 dias que ele viveu. Então ele conseguiu ler uma página por dia. E a mãe dele guardou esse livro, marcou as páginas que ele conseguiu ler, né? E deixou guardado. Eu disse, não, eu não quero o livro era dele. Eu dei para ele de presente. Tem uma pessoa que está aqui na live que eu participei de uma história muito linda dele. No caso, está a irmã dele. Tá bom, tá certo. Vai. Vou fazer uma pausa. Não estou dando conta. Vai contar. Oh, meu Deus! Fia! Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Oh. Se eu soubesse que eu ia fazer isso daí com você, eu tinha mudado o tema da live. Não, porque antes de você contar a próxima história, eu preciso te perguntar uma coisa, que agora é o Salviano que quer saber. Sério. Mulher, como é que você se tornou essa pessoa maravilhosa? Uma sugestão da Renata. Perguntar aí no chat como é que você se tornou essa pessoa maravilhosa. Depois que você responder isso, você vai também responder para a Renata como que você se tornou palhaça. E aí depois você conta as histórias para ela. Tá bom. Porque isso aqui, eu nunca imaginei que o Fiap fosse desaparecer e que o Salviano fosse falar aqui. Mas, irmã, não tô dando conta. E aí, o que vai adiantar eu ficar aqui tentando segurar a personagem, sendo que não tá dando conta, né? Então a gente faz a coisa acontecer assim mesmo, Salviano. E vamos lá. Conta. Como é que você virou palhaça? E como é que você se tornou? Deixa eu respirar fundo, né? Antes de eu contar outra historinha, né? Que ela tá aqui, a irmã dele tá aqui nos assistindo, viu? A irmã dele. Espera aí só um pouquinho. Ela vai só contar. Pronto, eu me tornei palhaça, o Fiarco, a partir de um trabalho que eu realizei aqui em Maracanaú, na minha cidade, onde eu fui entregar presentes para uma entidade que cuidava de crianças deficientes. Na época existia essa palavra, deficientes, eles colocavam deficientes tudo. O surdo, o neurológico, o físico. Então, deficiente era todas as pessoas que estavam fora dos padrões da sociedade. E essa entidade, ela era referência aqui na cidade por cuidar de portadores de Down, crianças com síndrome de Down, e surdo, né? Porque eu trabalho com surdos também. E eu fui fazer um trabalho de entrega de presentes, um grupo de jovens que se reuniu, foi fazer essa entrega, e após essa entrega, o grupo... Pegou o nariz e foi. Não, era um grupo, nos juntamos, aquela coisa de jovem, né, para poder fazer um trabalho. E na avaliação desse trabalho, nós sentimos a necessidade de fazer uma avaliação do trabalho. E nessa avaliação surgiu a ideia de montar um grupo de palhaços. Até então não sabia se era social, palhaços no hospital, palhaços de palco, ninguém sabia. E surgiu um projeto que foi muito referência aqui na cidade, que gerou uma repercussão muito grande, principalmente nos abrigos, que trabalhavam com crianças órfãs, com crianças em situações críticas de violência doméstica, abuso sexual, e no hospital da cidade, que era muito carente dessas visitas, né? E eu fui coordenadora desse trabalho durante 17 anos, que até eu senti a necessidade de ampliar esse trabalho. E quando eu me tornei palhaça, nesse meio termo, que eu estava nesse grupo, eu fazia os trabalhos que eu gostava por fora, né? Eu me formei em atriz, né? Eu sou atriz, fui estudar Libras. Aí entrei no violão, entrei no violino e comecei a fazer os trabalhos artísticos fora do trabalho, na parte do palhaço no hospital.
palestrando, fazendo oficinas, fazendo formações, fazendo pesquisas, lendo muito. E eu fui construindo esse mundo no qual eu estou inserida até hoje, dentro do hospital, sem abandonar o que eu fazia antigamente. Eu acho que foi potencializar essas experiências. Eu não posso negar minhas origens, porque foi o que me fez me tornar o que eu sou hoje. E estou até hoje com esse trabalho, né, dos palhaços, que só faz crescer como pessoa. Então agora conta pra gente a história. A outra historinha, ela tá aqui presente, a irmã dele, né, a Samile. Um cheiro, Samile, pra sua mãe. A Samile não chora, que eu passei o dia inteiro lembrando do irmão dela hoje. O irmão da Samile, ele foi um paciente durante muito tempo que conviveu com a Vivalda. E eles eram de outro município, né? Era muito estressante o tratamento. No caso, ele veio a falecer de câncer, o irmão dela. E nós criamos um vínculo, criamos uma amizade muito forte, não só lúdica, mas uma amizade de confiança, uma coisa de confiança, no qual não era a Vivalda que chegava lá, era uma pessoa que chegava que ele queria conversar, né? Que ele queria contar como era o dia. Quando ele não podia ver, ele ficava chateado. Quando ele estava na UTI, ele ficava chateado. Quando ele estava no isolamento, ele ficava chateado, porque ele não podia ver. Me corrija, Samila, se eu estiver errada. E teve uma vez que eu cheguei para realizar a visita e encontrei a irmã dele na porta do hospital. Aí aquele abraço, ela olhou para mim, aí disse assim, ele não tá bem. Ele não tá bem, ele tá no isolamento, sabe? Eu não posso entrar no isolamento, eu não acredito. Ele estava na UTI, mas estava consciente. Eu não posso ir na UTI. Aí ela pegou o celular e foi gravar uma mensagem minha para mostrar para ele, né? Mulher, pois, Vivalda, grava uma mensagem para ele, grava, por favor, grava que eu mostro para ele. Eu, tá certo. Na época estava eu e o grupo que eu participava e eu gravei a mensagem para mandar para ele. Eu até perguntei assim, eles podem entrar no vídeo? Ela, não entra no vídeo, não, é só você, senão ele não vai querer assistir. Eu, tá certo. Aí entrei no vídeo, ela gravou a mensagem, mostrou para ele. Quando foi tempos depois que eu me encontrei com ela, de novo no hospital, ela disse que tinha ido um grupo de psicólogos para visitar ele, né, no leito. E não teve quem fizesse esse menino tirar o lençol. Ele ficou debaixo do mundo dos lençóis. Ficou lá, não teve quem fizesse ele tirar, o psicólogo querendo conversar com ele, nada. Aí a mãe dele pegou e disse assim, olha, tá chegando a hora da Vivalda chegar. A Vivalda vai já chegar. Ele pegou e disse assim, pois quando ela chegar eu tiro o lençol, mas eu não tiro o lençol para eles, eu não quero conversar com eles. Aí, nesse dia eu não fui, não deu certo realizar a visita. Passou um tempo depois, quando eu me encontrei com elas, já foi sabendo da partida do irmão, né? Já foi sabendo da partida dele. E isso me machucou demais, porque nesse período nós tivemos um vínculo de amizade muito forte, dele contar segredos, dele contar os desejos, dele contar, ai, tu gosta de jujuba? Pois eu vou comprar jujuba para você. Eu vou comprar jujuba para você. Ele estava fingindo que estava dormindo. Quando o psicólogo entrava, ele fingia que estava dormindo. Quando eu chegava, aí ele tirava o lençol para conversar comigo. Né? Então, a Vivalda chegava, ele conversava. Então, eu acabei sendo a psicóloga forçada dele. E quando ele partiu, para mim foi muito difícil retornar no hospital. E eu fiquei me perguntando assim, ele não fez grandes coisas para mim. Ele não fez uma coisa estrondosa, mas ele fez algo muito importante que acontece com os seres humanos quando eles querem compartilhar momentos. Ele confiou que eu pudesse guardar um momento que ele me dissesse. Né? Ele confiou coisas. Eu tenho segredos, Samile, do seu irmão, viu? Um dia eu lhe conto. Então, ele confiou coisas de garoto, de adolescente, né? Ele fez uma ponte
entre o palhaço e o mundo dele. E passou. Eu chorei muito, passei muito tempo sem pisar, assim, sem ir para o hospital, sem não lembrar dele. Até que um dia teve uma campanha no Brasil, que é muito conhecida, que contempla os hospitais oncológicos pediátricos, e eu precisei viajar para os municípios para poder fazer as propagandas, né, a divulgação da campanha. E eu soube que eu ia para a cidade da Samile, que eu ia para a cidade dele. E eu fiquei, gente, na minha cabeça, eu vou para a cidade do fulano. Não, mas é impossível vê-la. Eu comecei a me comunicar com ela, né? Eu nunca mais tinha visto a Samile, nunca mais, nem a mãe, nem nunca mais. E quando o grupo da diretoria dessa instituição chegou, lá eu me comunicando com ela, eu disse, eu estou na tua cidade. Aí lá eu não acredito. Eu vou ter que dar um jeito de te ver, eu não acredito, eu vou levar a mãe. Se mulher não traz, ela vai ter um infarto. Não, vou levar a mãe. Vou levar a mãe. Vivalda, ela tem que te ver. Não vai ser fácil, porque quando ela te ver, ela vai lembrar do meu irmão. Não tem problema, a gente lembra juntas. Não tem problema. E começou a comunicação. E eu fui pro shopping, tinha uma reunião geral com as pessoas do shopping, e quando elas chegaram, que eu a vi de longe, ela já vinha chorando, a mãe dele. E ela olhou para mim, ela me abraçou, olhou para mim e disse assim, não tem como eu não lembrar do meu filho quando eu não te vejo. Quando eu te vejo. Não tem como eu não lembrar dele. E nós ficamos até a hora de eu sair da reunião falando dele. Ela foi dizer os últimos momentos, foi dizer como foi, ela foi dizer como é que ele estava. Aí foi dizer que teve uns dias que eu não apareci por lá, mas eu mandava mensagem e ele escutava. Ele queria comprar um presente para você. Ele queria comprar um presente para você. Tem que comprar um presente para a Vivalda, tem que comprar jujuba para dar para a Vivalda. Ela precisa de jujuba, ela não vive sem jujuba, né? Então, ela foi contar os últimos momentos dele nessa partida, e ela disse que nunca se esqueceu disso, né? Dessa questão, desse vínculo criado com uma pessoa desconhecida que chegou no hospital para fazer uma mera visita de 10 minutos no máximo, às vezes 15, e criou um vínculo tão forte. E eu fico me perguntando, será que saudade é isso? Né? Será que a saudade, ela faz isso, né? Ela comete isso no coração das pessoas. É uma dor que não dói. É uma coisa meio abstrata de descrever, né? É uma dor que não dói. Mas são momentos que a gente não esquece. Né? A gente não esquece esses momentos. E ele tá dentro de mim até hoje, né? Eu tenho amizade com ela até hoje, graças a Deus, eu não quero perder. Se eu perder a amizade dela, ela leva um tapa no sovaco, no nariz, eu não perco a amizade dela de jeito nenhum. E ficou esses momentos na minha cabeça, que todas as vezes que eu lembro, eu chego no hospital, quando acontece um fato parecido, quando acontece uma história que eu presencie, que eu seja parte dessa finalização, desse processo, não tem como eu não me lembrar dele. Porque ele foi uma criança que me marcou muito pela meiguice, pelo carinhoso, né, pela amizade. E eu fico muito feliz com isso. Né? Fico muito feliz. Então, são 21 horas e 54 minutos. Oh. Então, bom, é o seguinte, Vivalda Lívia, Viva Lívia, eu estaria aqui contando para a gente histórias até de madrugada, e a gente ouviria todas essas histórias até de madrugada, porque ouvindo as suas histórias, e eu acho que as pessoas que estão aí até agora podem pensar justamente sobre importar essa palavra. Isso que você falou foi muito importante, né? Importar, trazer para o coração. E aí você está falando sobre saudade, tem uma música de um grupo de teatro chama Barco dos Corações Partidos, que eles falam assim, que saudade só sente quem ama, e quem enrama no peito a paixão. E aí, te ouvindo falar, eu sinto que existe essa paixão no que você faz,
e existe esses enramados aí no seu coração que a gente, a pergunta que a Renata fez, né? Como que você se tornou essa pessoa? E aí a Renata usou essa pessoa linda. E eu acho que é isso. Acho que a sua experiência e o seu jeito de relatar as histórias traz para a gente isso. Como que você consegue transformar o hospital em algo lindo, né? E aí a gente transformar um momento de dor em algo lindo, um momento de partida de alguém em algo lindo, e como que isso vai deixar para todo mundo que vive essa experiência, né? Para quem vive a experiência, e eu vou fazer uma piada infame aqui, mas e para quem morre nessa experiência também, né? Como que essa pessoa, a finitude dela, como que a pessoa parte te levando, você fica com as pessoas que ficam, e a pessoa parte te levando, e você fica com um pouco de quem foi, com um pouco de quem ficou, e eu quis deixar o fiarco de lado agora, porque eu acho que é isso, quando a gente resolve fazer algo importante, né, importar alguém para dentro da gente, a gente precisa tirar todas as nossas cascas, né? Isso, e aí, exatamente. nesse momento, para mim, Salviano, o Fiarpo, ele estava sendo a minha casca, e aí eu preferi que ele fosse para a gente ficar conversando aqui, mas também não desimportando a imagem dele, né? Porque se a gente tem um personagem, se a gente escolhe ser palhaço, é porque a gente quer que o nosso palhaço faça a diferença e seja importante para alguém, em algum aspecto, seja ele qual for. Queria te agradecer pela sua presença. E aí a gente tem 3 minutinhos aqui, que você pode, 2 minutos para a gente não ficar muito corrido, você pode falar mais alguma coisa que você queira falar, porque eu não me atrevo a te perguntar mais nada, porque eu acho que qualquer pergunta que eu fizesse agora seria tolo, e talvez uma curiosidade boba, assim, diante da história, das grandes histórias que você contou para a gente. Então, eu deixo com você agora. Ô, Fiapa, eu que agradeço o convite, né? Fico aberta para quem quiser conhecer o projeto, conhecer um pouco da página do meu projeto, um pouco da página da Vivalda. Eu queria deixar um recado que eu acho que é o que nós estamos vivendo atualmente, que a gente se torna pequeno quando a gente se reserva a pensar só em si. Então eu tenho que transbordar. O que é transbordar? É quando eu ultrapasso a minha borda, eu vou além da minha borda. E eu tenho que me comunicar, eu preciso espalhar, né? Eu preciso me juntar. Então, quando eu saio de mim, para me colocar dentro desse nós, eu estou me transbordando. Eu acho que esse que é o segredo desse compartilhamento, dessa coisa mútua que a gente cresce coletivamente, né? E nós precisamos transbordar. Porque quando a gente vai morrer, quando nós vamos morrer, todo mundo vai um dia, a gente não se reserva para si, a gente transborda. Então a gente precisa transbordar demais. Né? Então, gratidão, muito amor para vocês. Então é isso. A gente está aqui transbordando de amor pelas suas histórias. Eu estou transbordando de alegria de ter feito esse convite para você. Transbordo mais ainda de ter aceitado conversar com a gente. E aí eu não falarei mais absolutamente nada, só agradecer mesmo. Um grande beijo para você. Obrigado. Nossa amizade, ó, o dedinho, aqueles meninozinhos, tia, o dedinho. Aqui o dedinho, tia, dedinho. Né? Pronto, dedinho. Isso. Pronto. Transbordemos. Gente, obrigada. Beijo. Desculpa não ter visto os comentários. Obrigada, mas por favor, pode botar os comentários que eu leio todos, viu? Um cheiro. Cheiro dupla. Obrigada. Um cheiro. Tchau.